Olá, neste vídeo vou fazer uma rápida introdução a equações diferenciais. Uma equação diferencial é o nome dado a qualquer equação que tenha pelo menos um termo envolvendo a derivada de uma incógnita. Neste exemplo 1.1.1, nós temos 5 equações. A primeira é uma equação diferencial. Temos aqui a derivada de v em relação a t. A segunda também é uma equação diferencial, pois aparece aqui a derivada de y em relação a t. Na terceira, temos aqui a derivada segunda de y em relação a x. Na quarta equação, temos dois termos envolvendo derivadas. Temos a derivada de i em relação a t, uma derivada de segunda ordem, e aqui uma derivada de primeira ordem. E aqui nós temos uma equação envolvendo derivadas parciais de u em relação a t e em relação a x. As equações diferenciais elas são classificadas conforme algumas características. A primeira é em relação à derivada. Se temos sempre derivadas ordinárias na equação, então dizemos que a equação é uma equação diferencial ordinária. Ou melhor, a incógnita da equação é uma função que depende apenas de uma variável. Então, nesse caso aqui, temos a derivada ordinária de v em relação a t. V é a incógnita e t é a variável independente. A derivada que aparece são derivadas ordinárias, pois v só depende de t. Já nesta última equação aqui, nós temos uma equação diferencial parcial, pois a incógnita, que é u, depende tanto da variável independente t como de x. E na equação aparecem derivadas parciais. Neste curso, vamos nos ater a equações diferenciais ordinárias. Exemplos são a equação 1, a 2, a 3 e a 4. Outra classificação é quanto à ordem da equação. A ordem da equação é a ordem da derivada de maior ordem da equação. Então, por exemplo, nessa primeira equação, nós temos apenas um termo com derivada, que é essa derivada de v em relação a t. Aqui nós temos a derivada de primeira ordem. E então a equação é dita uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Já na equação 3 aqui, nós temos o termo diferencial como sendo a derivada de segunda ordem de y em relação a x. E, portanto, temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Na equação 4, nós temos tanto uma derivada de primeira como uma derivada de segunda ordem. E assim dizemos que essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, pois a segunda ordem é a maior ordem que aparece nas derivadas. Outra classificação é quanto à linearidade da equação. A linearidade diz respeito à incógnita. Então, nós temos aqui a incógnita dessa equação é a variável v. Temos um termo que aparece v ao quadrado. Este termo é não linear, em v. Portanto, essa é uma equação diferencial não linear. A segunda equação aqui também é não linear, pois nesse caso a incógnita é y e nós temos aqui o termo envolvendo y vezes y, ou seja, y ao quadrado. Já essa equação 3 aqui é uma equação linear. A incógnita é psi. E veja que todos os termos que aparecem psi são termos lineares. A não linearidade aqui acontece em x. Nós temos aqui x ao quadrado. Mas x não é incógnita. X é a variável independente. Então, essa equação 3 é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear.
Por fim, também classificamos as equações diferenciais quanto sendo autônomas ou não autônomas. Uma equação é dita autônoma quando a variável independente não aparece explicitamente em termos da equação. Por exemplo, nessa equação aqui, ela é uma equação autônoma, pois a variável independente é t e não há nenhum termo em que t aparece explicitamente, a não ser, claro, neste termo, que é a derivada de v em relação a t, que aparece aqui para simbolizar que a incógnita está diferenciada. Aqui também temos uma equação autônoma. A incógnita e a variável independente é t e ela não aparece explicitamente. Já a terceira equação aqui é uma equação diferencial não autônoma, pois nós temos aqui o x, que é a variável independente neste caso, ele aparece explicitamente nesse termo aqui. Aparece aqui x ao quadrado. Bom, a questão sobre equação diferencial ordinária, quando temos uma equação diferencial, a questão que estamos normalmente interessados e que vamos estar ao longo deste curso vai ser em obter a solução da equação diferencial. Ou seja, queremos descobrir quanto vale a incógnita da equação. Então, vejamos aqui o seguinte exemplo aqui na equação 1.8. Nós temos a derivada de segunda ordem de y menos y igual a zero. Como trata-se aqui de uma derivada ordinária, a variável independente, neste caso, não está explícita. Quando isso ocorre, normalmente adotamos t como variável independente, mas nada impede que adotemos outra variável, como x, por exemplo. Mas vamos ficar para o padrão, que é adotar t como variável independente. Então, nós temos aqui a derivada de segunda ordem de y em relação a t menos y igual a zero. A solução da equação vai ser, então, uma função em relação a t que satisfaz a equação. Nós temos, muitas vezes, mais de uma possibilidade de solução, ou seja, nem sempre a solução é única. E também pode acontecer da solução não existir. Neste caso desse exemplo, notemos que y igual a exponencial de t é uma possível solução. Como sabemos disso? Bom, se pegarmos a exponencial de t e derivarmos uma vez, vamos obter a exponencial de t. Derivando novamente, temos exponencial de t. Substituindo então na equação, nós temos aqui a segunda derivada de y, que é exponencial de t, menos y, que também é exponencial de t. Exponencial de t menos exponencial de t vai dar igual a zero. Ou seja, se substituirmos y por exponencial de t, nós temos que a equação é satisfeita. Neste caso, nós temos então que exponencial de t é uma solução da equação diferencial. Essa solução não é única neste caso. Temos aqui a exponencial de menos t, também é a solução da equação. Colocando y igual a exponencial de menos t, nós temos que a primeira derivada vai ser menos a exponencial de menos t. E a segunda derivada é a exponencial de menos t. Substituindo então na equação, nós vamos ficar aqui com a segunda derivada de y, que vai ser exponencial de menos t, menos y, que também é exponencial de menos t. E aí, fazendo a diferença, temos igual a zero. Ou seja, y igual a exponencial de menos t também é a solução da equação, pois ao substituirmos y por exponencial de menos t, a equação é satisfeita. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Desejo a todas e todos ótimos estudos.